Olá, meus irmãos, graça e paz, é um grande privilégio estar aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos, que esse seja um tempo de grande bênção, que você possa aprender, apesar de mim aqui, as verdades bíblicas nessa nossa série, A Cruz de Cristo, que tem sido uma bênção já, e hoje nós falaremos, nossa aula de hoje, sobre as declarações de Cristo na cruz, essas últimas declarações de Cristo antes de morrer ali na cruz. E o nosso objetivo, então, hoje é entender esses últimos 7 registros que a Bíblia nos apresenta, carregados, então, de grande significado para as nossas vidas, como veremos um a um. Que Deus abençoe esse tempo, meus irmãos. Vamos caminhar juntos aqui. E a nossa primeira declaração é essa, está no capítulo 23 do livro de Lucas, e você pode acompanhar na sua Bíblia o capítulo todo. Nós não temos tempo de ler todos os relatos aqui, por isso eu trouxe breves citações no texto, principalmente as próprias declarações de Jesus ali, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, talvez pausar o vídeo, para que você tenha o texto todo em sua mão. Então esse é o primeiro relato ali, a primeira declaração que nós veremos hoje. Pai, perdoa-lhes, né? Jesus foi condenado à morte, você lembra disso? E em seu lugar, o povo preferiu soltar Barrabás, que era um criminoso famoso naquele contexto, naquela época. Pilatos também buscou por 3 vezes levar o povo a libertar Jesus, declarou inclusive a inocência do Cristo, mas por fim cedeu à pressão do povo. Chegou a dizer, olha só, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. São relatos que estão lá no texto paralelo no livro de Mateus. Olha que interessante, o pastor Flávio, ao abordar essa passagem de Pilatos, ele nos trouxe uma citação tanto quanto pesada para comparar as nossas próprias atitudes às atitudes de Pilatos. Ele disse ali, quando deixamos decisões para outros tomarem nosso lugar, quando fazemos afirmações de lealdade a Jesus, mas o negamos em nosso coração, nós estamos buscando, na verdade, pretextos para amenizar a nossa própria consciência ali, a exemplo do que fez Pilatos, que tentou por 3 vezes levar então o povo a libertar Jesus e declarou inclusive a inocência dele, mas cedeu à pressão daquelas pessoas. E olha que interessante, então, no ponto mais alto da zombaria do povo, diferente da forma do que eu e você provavelmente reagiríamos, e mais ainda, né, do que eu e você poderíamos pensar que Jesus fosse reagir, diferente disso tudo, o Senhor, então, ele ora ao Pai por perdão àquelas pessoas. E aí nós vemos aqui, então, o fundamento do perdão. Assim que Jesus, o perfeito sacrifício, ele derramou o seu sangue, e então nós vemos aí o grande sumo sacerdote começando a orar em nosso favor. Você lembra que o ofício do sacerdote era ser o nosso mediador diante de Deus? Então é isso que Jesus faz logo após ele mesmo se entregar como perfeito sacrifício e para satisfazer a justiça de Deus. E fica uma outra pergunta aqui, bem interessante, um segundo ponto que nós falamos sobre essa declaração, que é a inconsciência do pecado ali, quando Jesus traz aquela declaração. Eles não sabem o que fazem. De fato, eles estavam então inconscientes do pecado. Eles não estavam sequer então inconscientes do pecado, porque Pilatos havia declarado a inocência de Jesus. Você se lembra disso? A gente acabou de falar. E o que eles não tinham então era a compreensão total da grandiosidade, da maldade do pecado que eles haviam cometido naquele momento. É como está escrito lá em 1 Coríntios 2, no versículo 8. Pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Isso então que quer dizer quando o Senhor declara ali que eles não sabem o que fazem. Olha que interessante aqui um texto que eu trouxe de John MacArthur. Mas Cristo estava numa missão de misericórdia. Ele estava morrendo para comprar o perdão pelo pecado. E mesmo no ponto máximo da sua agonia, a compaixão era o que enchia o seu coração. O perdão pelo qual Cristo orou é livremente oferecido a todos. Que bênção isso, né? MacArthur, inclusive, diz que essa oração ela é feita em voz alta, pois se Jesus não tivesse feito dessa maneira, tanto aquelas pessoas
que participaram daquele momento jamais imaginariam que houvesse perdão para elas. E tanto nós também, nas nossas vidas, né? Se Jesus não tivesse demonstrado a possibilidade de nos perdoar, tamanha a gravidade dos nossos pecados, as nossas ofensas a Deus, que nós não conseguiríamos pensar sequer na possibilidade de termos um relacionamento com Deus. Que bênção que Jesus faz isso por nós. Aleluias! E nós podemos então ver aqui algumas aplicações. Primeiramente, a gratidão pela salvação. Isso vai percorrer todas essas nossas declarações, que possamos ser gratos a Ele pela obra de Cristo, por tudo isso que Cristo fez por nós. E mais do que saber, então temos que nos constranger e ter um impacto verdadeiro sobre as nossas vidas. Não resta nada para nós além de nos humilharmos diante de tamanha demonstração de graça, de misericórdia do nosso Senhor. E que Ele, Jesus, nos conduza para seguirmos seu exemplo e demonstrar também misericórdia. Essa é a segunda aplicação, seguirmos então o exemplo de Jesus. Aí a pergunta que fica, né? O que resultou dessa oração de Jesus? É o que veremos na segunda declaração, que essa está lá no capítulo 23 de Lucas. Você pode levar a sua Bíblia até lá. E no versículo 43, Jesus diz, então, hoje estarás comigo no paraíso. Você lembra muito bem que Jesus foi crucificado junto de dois ladrões, um à sua esquerda, um à sua direita, criminosos com caráter corrompido. E prova disso é que Mateus, olha aqui que coisa incrível ali o relato paralelo no livro de Mateus, nos mostra que mesmo em meio ao sofrimento, não só de Jesus, mas desses ladrões, mesmo esses ladrões estando nesse sofrimento agonizante da cruz, à beira da morte, eles se juntam à zombaria que o povo fazia naquela ocasião a Jesus. Você lembra que o povo estava ali zombando de Jesus na cruz e aqueles ladrões então se juntam a esse povo mesmo estando em tamanho sofrimento e começam a zombar também, debochar também de Jesus. Mas aí nós vemos aqui então o nosso primeiro ponto a abordar dessa declaração, a transformação genuína. Houve um momento em que para um daqueles ladrões, um daqueles criminosos, o insulto virou silêncio. E esse silêncio se tornou um arrependimento no coração daquele homem. A oração de Cristo que nós vemos anteriormente alcançou a vida daquela pessoa, gerando então arrependimento. O coração daquele homem foi transformado. Em um determinado momento, ele passou então a repreender aquele outro ladrão, aquele outro criminoso que persistia em zombar de Jesus. Está lá nos versículos 40 e 41. Ele disse, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha que interessante essas declarações aqui do ladrão também. Reconhecendo Jesus como seu Senhor e como seu Rei. Ele pede para Jesus para que ele possa entrar no seu reino. E naquele momento, então, Jesus ele dá uma garantia explícita da salvação para aquele homem. Essa declaração que vemos, hoje estarás comigo no paraíso. E aqui foi tudo que Jesus disse para esse homem, mas era realmente tudo que aquele criminoso precisava ouvir. Ainda sofrendo dores físicas, mas agora, pela primeira vez, ele experimentava ser livre do sofrimento da sua alma, ser livre daquele fardo do pecado que ele carregava até aquele momento. Então, que belo isso que nós vemos, essa declaração de Jesus para aquele criminoso e essa garantia explícita da salvação para aquele homem. E o último tópico que nós vemos aqui nessa declaração, a justificação pela fé. Fica claro para nós nesse texto que a justificação é somente pela fé, essa bela doutrina que nós temos. Porque, veja bem, o que é que esse homem fez durante a sua vida para que ele fosse merecedor da salvação? Ele era um criminoso conhecido, era alguém com um caráter ali, como vimos, corrompido, um ladrão. E também a outra pergunta que fica então é, o que é que ele poderia fazer ainda no restante de sua vida para que
ele fosse merecedor da salvação de Cristo? Nada, a sua vida estava à beira da morte, ele já estava no final de sua vida crucificado, não tinha mais condições de fazer qualquer boa obra que fosse merecedora de algum olhar de Jesus para fins de salvação. Então, nós vemos claramente aqui que a justificação é somente pela fé no nosso Senhor e Rei, como esse homem declarou ali, que é Jesus Cristo que morreu naquela cruz. E eu trouxe aqui algumas aplicações. Então, essa passagem serve para refletirmos sobre a nossa própria condição de pecadores que temos e também para refletirmos sobre os nossos próprios esforços. Será que são pelos nossos próprios esforços? Claro que não. Não foi na vida daquele homem, mas também não é na nossa. Ainda que tenhamos um pouco mais de tempo para viver, ainda que tenhamos possibilidades de fazer alguma obra que possa parecer boa aos nossos olhos, para que a gente queira pleitear algo de Deus, para que a gente queira pedir algo para Deus com base nisso, mas não é por aí. A salvação, então, ela é somente pela fé no Senhor, pela graça de Jesus. Então, não é pelos nossos próprios esforços, o que nos traz essa bela esperança, porque se dependesse de nós, sabemos que não conseguiríamos alcançar a graça de Deus. Mas a esperança que temos é que o nosso Senhor, Ele nos oferece essa salvação pela fé, pela sua graça, pela sua obra, pela sua vida perfeita. E aleluia, que bênção isso que podemos desfrutar por meio de Jesus. Mais uma declaração, então, que nós veremos, está lá no livro de João, no capítulo 19, que é: aí está a sua mãe. Veremos com mais detalhe o que está acontecendo aqui, o contexto em que Jesus disse essa declaração. No evento, então, da crucificação de Jesus, aquelas pessoas que debochavam, os zombadores, eles eram grande maioria. Também tinham aquelas pessoas que passavam na região, porque era ocasião de festa da Páscoa, e também essas pessoas se juntavam à zombaria de Jesus naquele momento. Mas João nos relata que não haviam apenas essas pessoas, tinham também algumas pessoas próximas de Jesus que amavam a ele. E eram essas pessoas, ele diz lá, sua mãe, a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E também o próprio João, que se identificava ali nos seus relatos como discípulo a quem Jesus amava. E era um momento de muita dor, era um momento de grande angústia para essas pessoas, principalmente para a mãe de Jesus, que conhecia ele muito bem, que o criou, que o viu crescer, que conhecia o seu caráter, que conhecia quem ele era, a pessoa que ele era, o Filho de Deus, não apenas o seu filho, mas o próprio Filho de Deus. E ela vê então as pessoas desprezando e zombando do seu filho. Era um momento de muita dor, de muita tristeza para essa mulher Maria. Então Jesus aqui faz essa declaração num momento de grande dor, já estando crucificado, ele tem essa atitude de grande amor de filho para com a sua mãe. Mesmo no acontecimento mais importante da história da redenção, Jesus, então, ele teve esses olhos para cuidar da sua mãe. Olha que bênção isso, olha que lindo isso. E o Senhor, mesmo ali na cruz, obedeceu, então, ao 5º mandamento de honrar pai e mãe e providenciou o cuidado para sua mãe. Então, aqui nós vemos esse amor pessoal e abnegado do nosso Senhor e também a obediência dele em todas as coisas, inclusive nesse último momento de grande dor, de grande sofrimento, ele seguindo, obedecendo aos mandamentos de Deus, à lei de Deus. E aqui também fica essa pergunta, por que não os seus irmãos? E nada é dito sobre José, o marido de Maria, após o nascimento e os últimos relatos ali sobre a infância de Jesus. Então é bem provável que ele tenha falecido antes mesmo de Jesus iniciar o seu ministério público. E os evangelhos nos contam que nem mesmo os seus irmãos, eles criam em Jesus como Senhor e Deus, como Filho de Deus. E isso só aconteceu após a ressurreição de Cristo. Então, Jesus, ele por isso que não destinou então esse cuidado para os seus próprios irmãos da sua mãe. E nós vemos aqui então essa aplicação desse relato de amarmos conforme o exemplo de Jesus. Jesus, nesse momento de grande dor, como nós vimos, ele ainda teve esse cuidado abnegado pessoal
pela sua mãe, obediente à lei de Deus, aos mandamentos de Deus. Que grande exemplo de amor que o Senhor nos deixa para seguirmos aqui. O nosso próximo relato está ali no livro de Mateus, no capítulo 27, e é o relato de Eli, Eli, lama sabachthani, um relato de grande significado, carregado de grande significado para as nossas vidas até os dias de hoje. Você, não sei se você se lembra, mas aconteceu ali a partir do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra no dia em que Jesus havia sido crucificado. Era uma manifestação do juízo de Deus pela crucificação do seu Filho. Jesus permaneceu na cruz por 6 horas e às 3 horas da tarde ele clamou em alta voz essa declaração: Eli, Eli, lama sabachthani. A própria Bíblia ela nos conta o que quer dizer esse relato de Jesus, essa declaração dele. Quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns que estavam ali confundiram que Jesus estava chamando pelo profeta Elias, né? Confundiram Eli com Elias, mas não era isso. A própria Bíblia nos dá esse significado do que Jesus quis dizer. E antes de mais nada, eu quero ver com vocês sobre os Salmos 22. Algumas pessoas interpretam esse texto dizendo que Jesus estava apenas fazendo uma menção a esse salmo. De fato, Jesus ele usa as mesmas palavras, mas não foi por acaso. MacArthur nos ensina que esse salmo ele é uma antecipação profética da lamentação do coração de Jesus pelo sofrimento que ele passou ao carregar ali os nossos pecados, os pecados do mundo, na cruz. E o segundo tópico que nós vemos aqui, a ira do Pai derramada sobre o Filho. Essas palavras, então, proferidas por Jesus, nos mostram como, de alguma maneira, Jesus foi privado da perfeita comunhão que tinha com o Pai desde a eternidade. Houve, então, essa ruptura na perfeita comunhão que eles tinham desde sempre. Isso é grandioso demais, meus irmãos. Enquanto ele estava ali pendurado, a ira de Deus foi derramada sobre o Messias perfeito, que não havia pecado algum. E a ira de Deus, então, foi derramada não sobre a minha vida ou a sua, que éramos merecedores, mas sobre a vida do Messias perfeito. O Pai derramou sobre o Filho a medida completa da ira pelo pecado de outros. Você consegue entender a grandiosidade disso? Deus castigou Cristo, como se ele tivesse cometido pecados daqueles que creriam no seu nome, para que nós, eu e você, pudéssemos ser perdoados e tratados como se tivéssemos vivido a vida perfeita, não nossa, porque não temos isso, mas a vida perfeita de Jesus Cristo. Que incrível todo esse relato e o grande significado dessa declaração de Jesus. E eu trouxe aqui um breve trecho escrito por Lutero para que a gente possa chegar mais perto de vislumbrar essa realidade, de compreender esse grande significado. Lutero diz assim: nosso Pai misericordioso, vendo-nos oprimidos e vencidos pela maldição da lei, de modo que jamais poderíamos livrar-nos dela por meio de nosso próprio poder, enviou seu único Filho ao mundo e pôs sobre ele todos os pecados de todos os homens, dizendo: sê tu, Pedro, o negador, Paulo, o perseguidor, blasfemador e cruel opressor, Davi, o adúltero, o pecador que comeu do fruto no paraíso, o ladrão que foi pendurado na cruz, e brevemente, sê tu a pessoa que cometeu os pecados de todos os homens. Vê que, portanto, pague-os e os satisfaça. Que lindo esse trecho de Lutero, que nos traz muito próximo de tudo isso que Cristo fez por mim e por você, pelas nossas vidas, para nos trazer salvação, glorificar o nome de Deus e para que pudéssemos hoje ter esse relacionamento com Ele. Então, um último tópico que vemos nessa declaração é esse: o alto preço pago a Deus. Veja só, que grande preço que Cristo pagou a Deus, e a Deus, que fique claro isso, não a mais ninguém, nem a Satanás, nem a qualquer outro. Mas esse preço, olha só, ele é tão alto
tão alto que mesmo que se a gente tentasse passar o restante da eternidade em busca de satisfazer a ira de Deus, não conseguiríamos. Você deve se lembrar que Jesus chegou mesmo a suar sangue ao vislumbrar esse acontecimento. E Jesus então passou efetivamente por isso, se entregando ali, passando por essa ruptura no seu relacionamento perfeito de comunhão eterna com o Pai, para nos trazer salvação. Glórias a Jesus, a Deus Pai e ao Espírito Santo, por grande obra nas nossas vidas. Eu trouxe alguns textos também da Bíblia para refletirmos um pouco mais sobre isso. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Também em Gálatas capítulo 3, no versículo 13, ali no início, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Cristo se tornou maldição em nosso lugar. E por último ali, 1 Pedro, no capítulo 3, e o versículo 18, o justo pelos injustos. Foi isso que Cristo fez ali naquela cruz. E essa foi a nossa declaração ali de Eli, Eli, lama sabachthani. A aplicação que fica para as nossas vidas é óbvia, é louvar e agradecer a Deus por isso tudo que Cristo fez por nós. Não temos mais nada a fazer além de nos rendermos, além de glorificarmos o nome dEle, louvarmos a Ele por tamanha obra de misericórdia e graça por nós que somos imerecedores, não temos mérito algum, não merecemos nada disso, mas Jesus faz isso por nós, nos constrangendo com tamanho amor e graça. E a nossa próxima declaração, tenho sede, está lá no livro de João, capítulo 19, esse trecho está no versículo 28, tenho sede. Vamos passar aqui por algumas declarações mais curtas para trazer uma aplicação ao final. Olha só, mais tarde, então, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. E você pode acompanhar lá nos relatos que, ao invés de lhe darem água para beber, lhe deram foi esponja molhada com vinagre, assim a Escritura se cumpriu. E o que fica claro aqui para nós é a humanidade do Salvador nessa súplica por alívio de Jesus. A humanidade, então, do nosso Salvador. O que nos lembra que, mesmo sendo Deus, o corpo de Jesus ali, Jesus, então, ele experimentou as dores mais intensas, dores físicas mais profundas, como a perda de sangue, o cansaço, a asfixia, a angústia física ao morrer ali naquela cruz. O próximo relato está ali em João 19, na sequência, versículo 30, está consumado. E Jesus não quer apenas nos mostrar que o trabalho da sua vida terrena aqui foi concluída, mas que o seu trabalho, de maneira geral, assim, nesse aspecto de redenção estava concluído. Não apenas que a sua vida terrena iria acabar, que ele iria morrer e acabar, mas que a sua obra de redenção, até ali a crucificação havia sido concluída. É isso que ele diz, está consumado. Nada mais deve ser acrescentado. Jesus fez tudo. E também nós vemos aqui o triunfo de Jesus. O que, olha só, eu quero que você se imagine naquele lugar, naquele contexto, diante de tudo aquilo que estava acontecendo. O que vocês acham que as pessoas pensavam a respeito de Jesus ao vê-lo ali crucificado, naquela cruz, pendurado naquela cruz, como as pessoas que passavam de viagem naquela região, certamente muitos não compreendiam e muitos zombavam de Jesus, mas a maioria deles não tinha em sua mente que Jesus estava triunfando naquele momento, pendurado naquela cruz. Não era o pensamento que eles tinham. Até mesmo para aqueles que o amavam. Era um momento de muita dor, de muita tristeza, de muita angústia. E era difícil para aquelas pessoas vislumbrarem que Jesus estava, então, concluindo o seu trabalho e triunfando naquele momento. Então, ele dá essa declaração que ele estava concluindo o seu caro trabalho de redenção de pecadores. Ele havia obedecido tudo, todas as coisas. A justiça de Deus estava satisfeita e o salário do pecado havia sido pago em sua integralidade, de uma vez
Por todas, nada mais pode ser acrescido. O mérito não é meu nem seu, é todo de Cristo. Está consumado. Ele encerrou o seu trabalho com triunfo naquele momento. Essa é a declaração que ele nos dá. E por fim, aqui nós temos essa declaração: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Agora está lá no livro de Lucas, no capítulo 23, e esse trecho no versículo 46. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essa última declaração de Jesus, mas que demonstra algo que ficou marcado, que marcou toda a sua vida: a submissão ao Pai. Esse é o nosso primeiro tópico, a submissão ao Pai. Essa última declaração como mostra disso, que Jesus até o último instante, ele estava ali sendo submisso ao Pai. E nos mostra também a soberania divina, como em momento algum, Deus perdeu o controle do que estava acontecendo. Ainda que, como nós vimos, naquele contexto, as pessoas podiam estar muito confusas, tristes e sem conseguir vislumbrar a grandiosidade de tudo o que acontecia, e como o próprio Cristo, que estava ali por se entregar na cruz e triunfando naquele momento, mas em nenhum momento Deus perdeu o controle do que acontecia. Ele é soberano, foi soberano durante todos os acontecimentos da cruz também. E eu trouxe aqui um texto de João no capítulo 10, quando Jesus nos diz: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Veja só, ele recebeu essa ordem do seu Pai e obedeceu-a, ele sendo submisso ao Pai, e também à soberania de Deus, que ninguém tirou a vida de Cristo. Não foi Pilatos, nem a vontade daquele povo, a vontade popular que o levou a ser crucificado, mas ele mesmo deu a sua vida de maneira espontânea, por amor, para glorificar a Deus e para nos redimir. Que bênção, que grandiosidade, aleluias. Que Deus seja louvado por todas essas coisas, por todas essas declarações também que nos ensinam grandes verdades para as nossas vidas. Então eu trouxe aqui duas aplicações para concluirmos sobre esses relatos, os últimos relatos de Jesus na cruz. E a primeira delas é que tenhamos um impacto na maneira como vivemos, que isso não seja apenas algo para refletirmos ou para aprendermos de maneira como um conteúdo para as nossas vidas, gravados na nossa mente, mas que isso também traga um impacto na maneira como vivemos. Jesus fez tudo isso para redimir nós, pecadores, que não merecíamos nada disso. Que isso possa nos constranger, que o amor de Deus possa nos constranger a ter um impacto, então, verdadeiro na forma como vivemos, na forma como somos devotos a Ele, como nós buscamos ao Senhor nas nossas vidas, como podemos valorizar esse grande relacionamento, fruto de tudo isso que Cristo fez por nós. Nós temos hoje, então, a Sua Palavra, Deus à nossa disposição, o Espírito Santo habitando em nós, e Cristo fez tudo isso naquela cruz, e que possamos valorizar, então, o nosso relacionamento com Deus diante de tudo isso que nós aprendemos nessa aula de hoje. E a outra aplicação que fica para nós é anunciar o Evangelho, anunciar essas declarações de Jesus, anunciar todas essas belas verdades que aprendemos aqui. E não só nessa aula, mas durante toda essa série, que temos aprendido tantas coisas preciosas ali, e que nós possamos usar disso para expor, para expressar a beleza do Evangelho, a grandiosidade, a bênção e a maravilha que é o Evangelho de Cristo para aqueles que estão ao nosso redor. Para finalizar, eu trouxe aqui 3 implicações da cruz para as nossas vidas, do autor John Stott, que ele trouxe essas 3 implicações, eu considerei muito interessante para acrescentar, para finalizar a aula de hoje. E a primeira que ele traz aqui é de que nosso pecado deve ser extremamente horrível. Quando nós vemos tudo isso que Jesus passou, tudo isso que Jesus declarou, as implicações disso são, olha, nada revela mais a gravidade do nosso pecado como a cruz de Cristo, porque foi o nosso pecado que o levou a estar lá. Claro, foi Jesus que se entregou, não foi ninguém que o obrigou a estar lá. Não foi por causa de ninguém que ele se entregou pela vontade do próprio Deus. Mas
Ele estava lá pagando o preço pelos nossos pecados. Então, que isso nos leve a refletir a gravidade dos nossos pecados e nos leve a ter uma vida de temor diante de Deus. Porque é o nosso pecado que foi pelos nossos pecados que Jesus estava ali naquele sofrimento e pagando aquele preço, alto preço. A segunda consideração, implicação que temos diante da cruz de Cristo é essa. A maravilha do amor de Deus deve ir além da compreensão. Olha, Deus podia, com justiça, ter nos abandonado ao nosso próprio destino e era o que merecíamos, mas Ele não faz isso. Ele então se entrega ali, Cristo se entrega naquela cruz e tem essa grande obra de amor, graça e misericórdia por nós. Isso deve então ir além da nossa compreensão, nos fazendo também ter uma vida, implicações na nossa vida prática de devoção, de amor, de relacionamento com Ele e com o nosso próximo. E por último, aqui a terceira, a salvação de Cristo deve ser um dom gratuito, que Jesus disse, está consumado, Ele fez tudo, que nós não coloquemos nada na salvação de Cristo, isso deve ser um dom gratuito, o Senhor fez tudo por nós e Ele é o único que tem méritos nisso, pela nossa salvação, e que a gente possa então nos apegar a essa doutrina, a essa verdade e nos entregarmos, nos rendermos a Ele, rendemos graças a Ele por tamanha obra de amor e que Jesus fez tudo isso e que seja um dom gratuito que também quando nós formos expressar essa maravilha do Evangelho para as outras pessoas que estão ao nosso redor. E com isso nós concluímos essa aula sobre as declarações de Cristo na cruz. Eu espero que você tenha conseguido aprender verdades profundas e que isso tenha um impacto na sua vida verdadeiro, na sua, na minha, que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra e na continuidade no restante dessa série também, que seja uma grande bênção para as nossas vidas, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, foi um grande privilégio estarmos juntos aqui e até a próxima.